Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e como todo ano a gente faz, como todo ano a gente proporciona para você, a gente vai fazer um programa hoje falando sobre a Quaresma. Já estamos iniciando esse período quaresmal e a Quaresma é um tempo forte, é um tempo maravilhoso, é um tempo que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente medita, que a gente aprende muita coisa. Talvez um dos tempos mais fortes que a gente tem na nossa igreja. A gente começa pensando muito na nossa vida, aquele fôlego imenso que a gente inicia a plenos pulmões na nossa vida espiritual. Então é um tempo forte. Essa Quaresma desse ano promete ano santo, né? Ano Santo da Redenção, e hoje a gente convidou o nosso colega querido diácono Leandro Guerra, que é diácono aqui provisionado na Catedral de Belém e na Fazenda da Esperança, para falar um pouco para nós sobre o tempo da Quaresma. Boa noite, diácono Leandro, seja bem-vindo à nossa Janela Aberta. Mais uma vez, que já esteve aqui outras vezes. Já vim outras vezes, sempre um prazer, né, Theo? Estava comentando aqui que é um programa tradicional, é um programa que realmente dá frutos, né? E é uma graça de Deus participar, muito bom mesmo. É verdade. Então chegamos a mais uma Quaresma no ano da Redenção, no ano santo. Queria que você falasse o que é Quaresma, porque muitos telespectadores conhecem, mas muitos podem ser que seja a primeira vez que estejam vendo. O que é Quaresma? Dentro do ano litúrgico, vamos começar sobre a questão do ano litúrgico. Como é que a Quaresma se enquadra dentro do ano litúrgico da igreja, Leandro? É interessante quando a gente fala da Quaresma, porque a Quaresma ela está dentro de um contexto de um tempo separado, né? Do grego lá, o kairos, é um tempo diferente, né? E não é um tempo para a gente viver por viver. Aliás, nenhum tempo da igreja mas esse, de maneira muito especial, ele vem para o íntimo da pessoa, né? Então essa questão de viver, a igreja pede para a pessoa todo o tempo para brigar contra os seus pecados, lutar contra os seus pecados, mas especificamente na proposta, no chamamento da Quaresma, é que a pessoa, além disso, ela passe a ter não mais uma vida mundana, né? Ela olhe verdadeiramente na preparação desse tempo para a sua vida como uma vida consagrada a Deus, dedicada ao Senhor, né? Que visa e busca esse Jesus que sofreu por nós, foi martirizado e ressuscitou, né? A Quaresma ela tem esse chamamento que é comunitário de nós todos enquanto povo de Deus, né? E também de maneira muito íntima, muito pessoal de cada um, né? É interessante porque para nós católicos, né, outras igrejas, ortodoxos, anglicanos, eu acho que até uma parte dos presbiterianos, eles também respeitam a Quaresma, né? Mas para nós católicos é muito forte, né? Deve ser vivido de maneira muito intensa. E não como algo que é repetitivo. Eu já vi tantas Quaresmas na minha... Não. Porque nós devemos estar voltados constantemente, todo dia, a lembrar que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, né? E a Quaresma ela vem de maneira mais forte trazer essa proposta para a gente, né? De vivência, né? E aí, Quaresma, a gente tem esse período de 40 dias. Por que o 40? O que na Bíblia tem a ver esses 40? A referência, o número 40, ele tem várias referências, né? Os 40 dias do deserto, 40 anos, aliás, Jesus foi 40 dias, o povo ficou 40 anos, né? Especificamente não existe um apontamento, né? O apontamento é porque esse número ele se repete várias vezes. Lá no início, né, da Quaresma eram 3 dias, né? Por volta do ano de 200, 300 depois de Cristo, né? E depois que tivemos o concílio, foi-se para o formato dos 40 dias, em referência também a todo esse
essa caminhada do povo, a esse momento que Jesus passou no deserto, com jejum, oração e penitência, né? Para preparar para a sua missão. Então, a igreja ela é muito bonita nesse aspecto, porque ela estuda, entende e nos traz as ferramentas e os caminhos para que nós possamos viver a nossa fé, né? E o 40 dias tem esse vínculo com a história da igreja, a história da salvação, né? Desde a caminhada de Cristo, né? Principalmente de Cristo lá no deserto e da sua preparação para a sua missão, né? É importante que às vezes tem uma variaçãozinha, né? Que é 40, mas às vezes dá 44 e a gente começa ali na quarta-feira de cinzas, né? Que é a demonstração da nossa reverência a um momento diferente, né? Esse momento separado, e vamos até o domingo de Ramos, né? Completando aí esses 40 dias. Né? Sim. Agora você falou justamente isso, a gente vai iniciar com a quarta-feira de cinzas. Por que começa com as cinzas? Qual é o significado das cinzas? As cinzas, ela traz para nós a revelação da penitência, né? Do chamado à conversão. Credes, convertei-vos e credes no Evangelho, né? E é um sinal de você estar marcado, né, contrito, a olhar para esse período com a oração, com o jejum, com a penitência, com a sua vida mesmo, a viver esse tempo de maneira profunda, né? E a quarta-feira de cinzas é exatamente isso. Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, eu não tenho nenhum significado, estou aqui diante do Senhor com toda a minha fraqueza, né? Com toda a minha humanidade. Por isso a gente estudar um pouco, olhar um pouco, né? Nem precisa ser muito profundo para ver que o plano de Deus para nós era uma vida sem pecado. E o homem, ele desobedeceu e ele vive essa mancha do pecado, essa briga contra o pecado todos os dias, né? É como eu falei um pouco antes, quando a gente é marcado com as cinzas, a gente está sendo chamado a morrer para o mundo e viver olhando para Deus. Aprofundar a sua fé de uma maneira que você não é nada, o seu querer não é nada e tudo é o querer de Deus. É Deus quem faz em mim, é Deus quem me chama, é Deus quem me dá força para dizer não ao pecado, à concupiscência carnal, né? Do olhar, muitas vezes se manifesta no olhar, se manifesta às vezes no falar, no agir, né? De várias maneiras. E esse morrer, a cinza tem essa característica, morre para o mundo e olha para o Senhor, né? Para a sua salvação. Então é bom todo mundo ser introduzido nas cinzas. Se você não conseguiu ir na celebração das cinzas, é importante eu não ir na celebração. A liturgia até diz, alguém pode ir na sua casa e impor as cinzas em você. Se não tem a condição, peça. Física, todos da sua casa, né? E a Bíblia, quando as pessoas se convertiam, revela para nós lá, né? Às vezes o homem se convertia, ele levava a casa dele toda, né, para ser batizado, vivia a fé, a família toda, né? Então é importante isso, a sua casa, ela deve estar guardada, as pessoas da sua casa, a sua vida, né? Não pode ficar de fora, né? Porque, pense bem então, né, como católico cristão, nós temos que viver isso sem as hipocrisias, né? E sem a mesmice, porque todos os dias a gente tem a graça de olhar para a nossa vida, seja com saúde ou não, com tristeza ou alegrias, a pobreza ou riqueza, né? Mas nós temos a graça de olhar para a nossa vida e pensar, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. E brigar contra o pecado, renegar a si mesmo, renegar essa natureza humana pecadora, manchada do pecado, ela é para nós, é um chamado para nós diário e na quaresma muito mais especial. E as cinzas é esse sinal que eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu me coloco diante do Senhor, eu e minha casa, eu e todos os meus. Quem é católico não pode deixar de viver a quaresma plenamente e viver
esse chamado, esse sinal da cruz que lhe pede, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. Sim. No primeiro domingo da Quaresma, a gente tem justamente as tentações de Jesus, né? A gente é convidado logo nessa primeira reflexão a falar sobre as tentações de Jesus e a vencer as tentações. O projeto da Quaresma é falar justamente dessa conversão. É esse o fio condutor da Quaresma, né, Leandro? Com certeza. A conversão. Com certeza. E o interessante é que é de maneira tão forte, tão profunda, que junto com ser ou estar convertido ou querer se converter, é colocar todas as coisas diante do Senhor. Então, é o seu dinheiro, é a sua saúde, é os seus pensamentos, são as suas práticas diárias, a comida que você come, os prazeres da vida que você possui, né? Então, isso tudo na Quaresma é chamado, pela graça, né, do chamamento à conversão, de ser depositado ali como um oferecimento ao Senhor. E a conversão é isso, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Aquilo que eu estava, né, fazendo de errado ou mal feito, eu não quero mais fazer. E é interessante aqui, às vezes, até aproveitar essa oportunidade, talvez você que é católico, né, eu vou falar para você que está assistindo o programa aí, que está há muito tempo afastado da igreja, muito tempo longe de Deus. Às vezes as suas quaresmas foram nada, ou foram só uma lembrança que logo em seguida tem carnaval, ou antes ou depois eu estou vivendo carnaval, eu estou vivendo as coisas do mundo. Presta atenção nisso. Deus lhe chama na Quaresma a mudar de vida, a ser do Senhor, a ser de Deus, a viver a graça de saber que ao final dessa caminhada você vai se encontrar com o Cristo que lhe amou, ele se entregou na cruz por você, do jeito que você é, com os pecados, com as falhas, mesmo com anos que você esqueceu disso, né? Por anos você pode não ter vivido a sua Quaresma verdadeiramente, ou às vezes nem sabe mais o significado, né? Não deixe de ir à igreja, não deixe de buscar isso que o Theo colocou aqui, né? A mudança, a conversão. Coloque sua vida diante de Deus, coloque o seu coração diante de Deus, coloque as suas necessidades e a sua gratidão pela vida diante de Deus. É um momento especial, né? A conversão, ela é para nós simplesmente o reconhecimento. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus e eu quero viver assim todos os dias. Muito bem, estou aqui entrevistando o diácono Leandro Guerra, que está falando para nós sobre a Quaresma, né? Para a gente cada vez mais aprender a aproveitar esse período forte. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, depois a gente vai falar sobre as mudanças na liturgia, vamos voltar a falar um pouco sobre o jejum, a esmola, a oração, o que significa cada uma dessas práticas quaresmais e o que a gente pode fazer na nossa paróquia para viver mais a Quaresma, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. E aqui nós voltamos com o nosso programa Janela Aberta pela nossa TV Nazaré, hoje aprendendo um pouco mais sobre a Quaresma, esse período quaresmal, nesse ano santo da redenção, né? Ano santo de jubileu, ano santo do jubileu, que eu acho que é uma coisa importante nesse ano, né? É maravilhoso. A Quaresma desse ano, né? E acho a proposta do Papa, né? Da esperança, né? Da esperança. Todos nós que somos pecadores, temos que sempre olhar para a esperança da salvação em Jesus, né? E o Papa, ele foi muito sábio, né, de colocar essa proposta, porque hoje as discussões, as divisões, né, são muito grandes no mundo, né, de uma maneira geral, né? E às vezes a desesperança de acreditar no que é bom, de acreditar, né, na verdade, acreditar em Deus, né, que é a verdadeira esperança e a razão. E é maravilhoso porque nós vamos ter um ano santo, vamos ter uma oportunidade de viver a Quaresma dentro desse ano santo e de uma profundidade para nós maravilhosa, né? Porque eu posso ter as indulgências, né? O perdão dos meus pecados, eu posso ter as indulgências, eu posso trazer
a minha família, posso levar essas indulgências a alguém, né? Tudo isso também é muito íntimo com conversão, com jejum, com penitência, com oração, né? Com esse voltar-se para Deus, né? Você falou uma das coisas importantes desse mundo hoje. O mundo está muito dividido, né? Estamos vivendo muita guerra, muito isso. E normalmente os diretores espirituais, os orientadores, pedem que você escolha, né? É comum que às vezes os diretores, os sacerdotes, solicitem que na quaresma você escolha uma dificuldade para você vencer, um pecado, né? mais central da sua vida, para que você possa vencer. Quem sabe não seja esse da divisão, né? Que o mundo está muito dividido, polarizado, como se fala. Polarizado. Aí, né? O problema não é ter ideias ou opiniões diferentes. O problema é que, às vezes, nós, por enxergar no outro uma ideia diferente, eu quero que ele morra, eu passo a não gostar da pessoa, a odiar ou falar mal. E isso é muito triste, né? Quando a gente perde a capacidade do diálogo, é muito triste, né? E esse diálogo não significa que eu tenho que convencer alguém ou alguém me convencer. Porque quando alguém está diferente e eu não concordo, o meu chamado como cristão é dar oração para aquela pessoa, né? Senhor, toma conta do coração do meu irmão, recebe esse pensamento dele, né? Então esse chamamento é muito importante. E bacana isso que você colocou, né, Theo? Porque se nós temos essa dificuldade, e como a quaresma nos chama à conversão, ao jejum, à penitência e à caridade, à oração, né? Nós podemos oferecer isso, né? Se você tem alguém um irmão que você está com raiva, ou ficou com raiva, ou brigou, por quaisquer que sejam os temas ou assuntos, você tem uma oportunidade de se reconciliar, de mortificar dentro de você mesmo. E aqui vale a lembrança quando você pensa assim, eu não consigo, né? Mas olhando para a quaresma, olhando para esse tempo e olhando lá para o final, Jesus, quando morreu na cruz, ele não ficou perguntando se era de direita, de esquerda, de lado A, de lado B, se era assim, se era assado, se escolheu isso. Ele morreu por nós todos. Ele nos ensinou que nós devemos amar, né? Ele não amou o pecado, mas ele amou as pessoas a tal ponto que ele entregou a vida dele, né? Então, nós podemos sim, vou fazer o esforço como minha penitência pessoal durante a quaresma, de me reconciliar com quem eu briguei, de não promover a divisão. E um detalhe interessante, né? Se você traduzir a palavra diabo é divisão. É divisão. É uma excelente proposta para cada um de nós, né? Viver na quaresma, né? Muito bem. Como penitência. E essas práticas famosas da quaresma que ajudam, né, a cada um de nós a aprender a viver um pouco mais essas práticas. Você falou o jejum, a esmola, a oração. O jejum, qual é a importância do jejum? Qual é a diferença do jejum para uma dieta? Vamos lá. Dieta, você está buscando um fim que às vezes, seu bem-estar físico, às vezes até a vaidade ou coisa parecida. O jejum não. O jejum, ele é um oferecimento, e eu não vejo outra palavra melhor para definir, como mortificação do seu corpo, né? Oferecendo o quê? O prazer de comer, aquilo que você gosta, ou alguma prática, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu também, né, tenho às vezes dificuldade, eu não gosto de barba, né? Porque coça a minha pele e me dá uma irritação. Então, assim, no período da quaresma, eu vou deixar a minha barba crescer. Ah, mas você quer sofrer, Leandro? Não. Eu quero oferecer a minha irritação, porque eu quero mortificar a minha carne, né? Entendi. E permitir que eu lembre todas as vezes que eu estou com a barba ali coçando, me irritando,
que eu tenho que me voltar, Senhor, toma conta da minha vida, né? Quantas vezes a gente irrita Deus, quantas vezes a gente favorece a nossa carne, né? E a prática do jejum, ela é uma prática que a igreja pede o ano todo, né? A sexta-feira a gente é recomendado, né, pela doutrina da igreja a fazer o jejum na sexta-feira, a abstinência de carne, né? Se não é só carne, é carne, né? Você pode comer um peixe, pode, mas faça abstinência, né? E na quaresma é mais forte, né? Por que mais forte? Porque é a nossa preparação para a Páscoa. Então eu tenho que chegar lá com o meu coração, o meu esforço de um guerreiro que lutou contra as suas fraquezas, contra os seus prazeres e ofereceu diante do Senhor tudo aquilo, né? E reconhecendo que Deus é maior do que qualquer desejo ou prazer que eu carregue. Não importa o que você faça, eu acho que se for para recomendar, que seja algo que você realmente vai sentir falta e faça em silêncio, só para você, né? Guarde só para você, não use o jejum para ficar, estou fazendo jejum, não estou comendo carne, não estou brigando com... Não, é caladinho mesmo, no seu silêncio, no seu coração. Hoje também os mestres da espiritualidade, né, os sacerdotes mais renomados, dizem que você pode fazer jejum das redes sociais. Pô, excelente, maravilhoso. É duro ficar, né? É duro. Porque as redes sociais também levam a pecar, sabia disso? Não só leva a pecar, como também pode me tirar o tempo da minha oração, da minha leitura. Às vezes, nós estávamos conversando aqui há pouco, né? Eu entro na igreja, um local sagrado, na hora da missa ou da oração, ou até mesmo no momento que eu estou esperando começar a celebração, eu estou lá no celular, olhando Instagram e outras redes sociais. A gente tem que se colocar, né, dentro do oferecer a Deus verdadeiramente tudo e reconhecer Deus como o maior de tudo. E rede social hoje, né, principalmente a juventude, né, pegue o seu telefone, faça a experiência aqui que o Theo chamou, né? Lá no seu telefone é possível você ver quantas horas você gastou com rede social. E você dá uma olhadinha e pensa se tem ou não que dar uma mudada, né? Porque às vezes tira de nós a família, a oportunidade de ter uma refeição em família sem telefone na mesa, né? A oração noturna com mais calma, porque às vezes o dia é agitado, não conseguimos, né? Mas de noite, na hora da oração, não ficar ali no celular, ou reza um pouquinho, ou nem reza e está no celular o tempo inteiro. Excelente ideia, Theo. Inspiradora. E temos também a esmola. O que é a importância da esmola? Oferecer o que você tem, né? O que você ganha, submeter aquilo que Deus lhe confiou. Às vezes a gente pode olhar e pensar, alguém ali tem dinheiro, é rico, é isso ou aquilo, né? No fundo, não é de ninguém isso, né? Porque ninguém vai carregar isso consigo mesmo. Deus às vezes nos confia ou permite que nós tenhamos alguns bens, algumas posses, para que a gente faça bom uso disso. E uma delas é a gratidão de distribuir aos outros aquilo que Deus nos permitiu ter. A esmola, ela tem um caráter de reconhecer que não é seu, é de Deus. Ela tem um caráter de dizer, Senhor, eu não estou preso àquilo que eu tenho, porque é do Senhor, não é meu. E eu tenho meu coração voltado a repartir com o irmão. Eu conheço uma pessoa que, muito engraçado até essa história, ela, na quaresma, ela fez uma promessa, né, de viver a quaresma, indo profundamente na prática da esmola, né? E o que ela fez? Ela falou, todo o dinheiro que eu tiver na carteira, se alguém me pedir, eu vou dar metade. Caladinho eu vou dar metade. E se sobrar, só tiver um tanto ou não puder dividir, eu vou dar o que tem.
e estava vivendo assim, né? Então, às vezes a pessoa não carrega muito dinheiro no bolso, mas houve um caso com ele bem interessante. Ele foi dando, né, ali, vivendo isso, um belo dia, um sinal que ele passava todas as vezes, ele encontrou um mendigo. E na natureza nossa humana, muitas vezes a gente olha a pessoa que está na rua pedindo dinheiro e fica assim, vai usar para droga, vai beber, vai não sei o quê, né? E às vezes a pessoa está realmente com fome, gente, e nós julgamos isso previamente, tiramos até a oportunidade de ajudar alguém, porque fazemos já um prévio julgamento, que pode até ser, em alguns casos, que ocorra, né? Mas esse rapaz se deparou com aquele senhor que todos os dias, no local que ele parava, estava lá no sinal pedindo dinheiro. E esse dia, por uma coincidência, esse rapaz bateu na janela dele e ele abriu a carteira, ele só tinha uma nota de R$100. E ele olhou para a nota de R$100 e falou, e agora, né? Fiz minha promessa. Ele enrolou a nota e colocou na mão desse senhor. E ele relata que esse senhor recebeu a nota, levantou as mãos para o céu, agradeceu a Deus, né, por ter ganhado R$100, e ele nunca mais viu esse senhor lá naquela esquina. Ele não sabe o que aconteceu, não sabe se ele foi para outro lado, que simplesmente o homem desapareceu. E ele passava ali já há meses vendo aquele senhor. E mortificar as suas posses, mortificar o seu apego aos bens, aquilo que você tem, sendo grato, sendo caridoso, doando, servindo, não é só em dinheiro não, gente. Nós podemos doar o nosso trabalho, o nosso tempo, nós podemos parar para escutar alguém que está sofrendo, né? Isso também é caridade, isso também é amor. Muito bem. E a Quaresma tem esse chamado. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, vamos fazer o nosso apoio e vamos falar sobre a oração, a importância da oração na vida quaresmal, tá certo? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o diácono Leandro Guerra, que está falando para nós sobre a quaresma desse ano, quaresma 2025, que tem essas práticas, né? O jejum, a esmola e agora nós vamos falar sobre a oração. Bom, oração é importante, né? Sem oração, quem não reza não se salva, não é isso? Não se salva. É a grande máxima. Né? E é um diálogo, né? Diálogo com Deus. Se você não cria a sua intimidade com Deus, se você não cria o seu relacionamento com Deus, é difícil, né? A igreja ela proporciona vários meios. Você tem os sacramentos, você tem a celebração eucarística, você tem as oportunidades de escutar um bom sermão, né? Tem os documentos, a leitura da Bíblia, mas a gente precisa fechar, né, a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobre os joelhos, também lá no íntimo da sua casa, porque é um momento que a gente cria intimidade profunda com Deus. E Deus quer escutar a gente, Deus quer falar com a gente, Deus quer conversar com a gente. Eu gravei uma frase da atriz que fez no The Chosen. The Chosen. Né? The Chosen. Ela fez o papel da esposa de Pedro. Sim. E chegaram para ela e falaram, olha, você tem que, o seu papel é esse, e ela falou, como é que eu vou fazer isso, né? Porque poucos relatos se tem, e ela olhou e falou assim, o que eu tenho é rezar, eu vou rezar. E ela se colocou em oração, rezou, e Deus disse para ela, seja você, use o que eu lhe dei, faça e seja quem você é. E eu acho que é importante que esse é o chamado que na oração Deus quer nos pôr, quer colocar diante de nós, né? Theo, nós somos criados por Deus, nós somos chamados a viver o amor de Deus. O ser humano é chamado a ser de Deus.
a quaresma é um momento profundo de você viver esse tempo, esse kairós, que olha de uma maneira especial para uma separação, né? Que diz a você, prepare-se, você vai se encontrar com Jesus, e Ele ressuscitou, Ele morreu, sofreu, morreu e ressuscitou por você. E na oração, quando nós nos colocamos e nós entendemos que esse chamado é o que Deus fez para nós, né? Como Ele falou para essa moça, seja você mesmo, Deus está dizendo para você, seja o que eu lhe dei. Então, se você está aí do outro lado pensando, mas você tem os seus sentidos, você tem o seu pensamento, você tem o seu querer, você tem a sua vida, você tem a oportunidade de conversar com Deus, de se colocar diante de Deus, né? De olhar e pensar, Jesus realmente sofreu, padeceu e ressuscitou por mim, eu quero viver minha Páscoa de maneira verdadeira. E pedir ao Senhor, envia Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Ô Pai, põe o Teu Espírito Santo no meu coração, eu quero viver essa quaresma de maneira profunda. Já sei que foram tantas e tantas vividas, mas eu quero viver, eu quero sentir a Tua presença, eu quero estar com o Senhor. Eu quero que as minhas práticas de vida nessa quaresma sejam transformadoras na minha vida. Essa intimidade, esse diálogo, essa oração que nós somos chamados a fazer na quaresma, e de novo relembrando, né, é o que a igreja pede a cada um de nós, é a mortificação para o mundo. Não é só brigar contra o pecado, é você saber que você não é do mundo. E quanto mais você rezar, quanto mais você se colocar diante de Deus, mais você vai perceber Deus na sua vida, mais Deus vai poder estar na sua vida, mais Deus vai interagir na sua vida e lhe guiar e lhe dar bons passos para a sua salvação, que é o que o Senhor quer, né? Os bons passos para a nossa salvação. Não quer perder nenhum de nós, né, Theo? É verdade. Não dá para ficar sem falar com Deus, né? É verdade. Então vamos aproveitar para o jejum, para a esmola e para a oração, incentivar essas boas práticas nesse período quaresmal. E também acho que a prática da confissão, né? Eu vou aqui parafrasear o padre Paulo Ricardo. Duas coisas, né? A reconciliação nem se fala, né? O sacramento da reconciliação, da confissão é fato. Eu encontrei um católico também, né? E quero de novo me voltar a esses católicos que às vezes estão tão longe, né? Ele virou para mim, eu vou à missa, eu participo, faço minha novena, mas eu não me confesso não, que o padre é mais pecador do que eu. E eu disse para ele assim, você não se confessa? Ele falou, não. Eu falei, como você acha que você é católico? Não pode ser católico sem confissão. A igreja lhe pede pelo menos uma vez ao ano, mas eu não consigo ficar sem todo mês me confessar. Até eu confesso, eu sinto a necessidade, porque a confissão é um esvaziar-se daquilo que está ruim ou que você se sente mal, porque está errada a sua consciência, a consciência que Deus lhes deu, lhe chama, e você coloca diante do Senhor, não é diante do padre. O padre ali é o ministro ordenado que recebeu a unção e a autorização e, vamos dizer assim, a instituição de Cristo, né? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, lá em João. Desligardes será desligado no céu, aqueles a quem perdoardes os pecados, se eles são perdoados, aqueles a quem retiverdes, se eles são retidos. Então o padre ele está ali em nome da igreja, em nome de Deus, e ele perdoa. E eu falei para esse amigo meu isso, que ele tinha que reconhecer que não era o padre também se é pecador e tem que confessar também, não é isso, Theo? Isso. Com claro. certeza. E eu falei para ele, você ia ser um daqueles que Pedro negou a Cristo 3 vezes. E viu Cristo lá e olhou, e não tenho nada com isso. Depois lá na praça, reconheceram ele e apontaram para ele, olha, não era você que estava com Cristo? Não era eu. E passou 3 dias, Pedro estava
pregando de maneira ungida por Deus, cheio do Espírito Santo. Se eu for um homem que penso dessa maneira, que não vou ao padre porque ele é pecador, eu não iria a Pedro, porque eu ia reconhecer Pedro pecador, e não a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, e não a obra de Deus. Quando nós buscamos a confissão, nós buscamos libertação do pecado. Sim. Então essa prática ela é importantíssima. A segunda, que o Padre Paulo Ricardo recomenda, se possível para você, tente, né, ir à missa todos os dias durante a quaresma. Faça esse exercício, né, esse esforço, né, em estado de graça, com a sua confissão em dia. Receba Jesus, né? Tenha essa intimidade no sacramento da Eucaristia com Cristo, né? Para que você não é só dizer eu comunguei e eu fui à missa. Senhor, eu estou aqui, eu lhe agradeço, eu sou grato porque eu recebo o teu corpo e o teu sangue, eu faço parte do teu corpo e do teu sangue porque eu lhe recebo dentro de mim. E esse é o reconhecimento, né? E a quaresma é maravilhosa para isso. O ano que nós estamos vivendo é maravilhoso para a gente mais ainda fazer essa caminhada. Confissão e missa diária. Né? Duas ótimas práticas. Muito bem. E já estamos quase encerrando. Nossa, um programa bom assim, o tempo passa, a gente assim, deveria ficar mais tempo, né? E temos aqui mudanças na liturgia da igreja, a cor. O que é que muda na liturgia desse ano? O roxo ele tem a cor da penitência, né? Então, nós não temos o glória, o aleluia, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo essa caminhada que é de sofrimento, entre aspas, né? De viver esse recolhimento, né? De viver esse momento de intimidade, sabendo que Cristo está sofrendo, vai sofrer por nós, e o dia da gente dar esse aleluia, esse glória, é na Páscoa, né? Então na liturgia da igreja nós temos o roxo, nós temos essa omissão, né, do glória e das leituras, do aleluia, dos cânticos, né? A igreja ela vive todo um outro espírito diferente. Mais sóbrio também, não se ornamenta, né, com flores. É mais interior, é uma interiorização, uma retrospecção para que a gente pense na nossa vida, na nossa caminhada, né? A igreja é muito linda por isso, né? Porque ela proporciona para nós as ferramentas e os meios. Nós temos que ir atrás e utilizar isso verdadeiramente. Nós já fizemos aqui um programa com o Dom Paulo e a irmã Regiane inteirinho sobre a campanha da fraternidade. Mas eu queria que você falasse da importância da campanha da fraternidade na quaresma. Então, que é brasileira essa experiência. Então, e a gente tem que voltar o coração para um chamado de se doar e viver e servir. Quando a gente tem essa oportunidade de colocar em prática, né? Às vezes a gente olha para a campanha da fraternidade como vou até dizer, um certo desdém em algumas pessoas, né? Mas é um chamado de vida, é um alerta para nós, né? E olha o que acontece conosco, né? A insensibilidade às vezes não permite que a gente busque e se volte e pratique, né? Imagine você viver, realizar, agregar, né, na sua vida as práticas e o chamamento da igreja, né? Para cada um de nós um momento de dobrar o joelho, ou de levantar as pernas e de encontro com o irmão, né? De levar até o outro a palavra, de levar até o outro os dons que você recebeu no seu batismo, né? Não pode se omitir com isso, não. Muito bem, então temos como se diz no popular, um prato cheio para viver, né? Esse ano jubilar a quaresma do Senhor, né? Acho que viver de coração aberto, né, Léo? Olha, e que oportunidade, né? O jubileu, a campanha da fraternidade, jubileu, a oportunidade das indulgências para nós, né? É maravilhoso tudo isso, né? É uma oportunidade
salvo engano, é 50 anos, né? Para a gente voltar a viver. Às vezes o Papa pode... De 25 e 25. 25 e 25. Antes era 5. Eu passei na porta, ainda era 50 e 50, na Porta Santa. E o Papa ele teve a sensibilidade de expandir para o mundo, né? Hoje nós temos a oportunidade de uma catedral cumprir os preceitos e receber essa graça, né? É um momento muito lindo. Tá certo. Quero agradecer a você, Diácono Leandro, pela entrevista, bela entrevista, pelos esclarecimentos sobre essa quaresma. Desejar a você que viva uma grande quaresma para a sua família, para o seu trabalho lá na Fazenda da Esperança, na Catedral, que dê tudo certo na sua vida. Amém. Tá certo? 30 segundos para suas considerações finais. Eu só desejo a todos, né, uma boa vivência da quaresma, o exercício da fé, porque quando nós somos batizados, o pai e a mãe fazem inúmeras promessas, mas existe uma promessa que todos nós fizemos em algum momento da nossa vida como bom católico que participou de algum batismo, né? De ser uma comunidade de fé e amor e esperança. Então, a vivência da sua fé pode ajudar a vivência da minha e a vivência de outros. Pode ajudar a acabar com as divisões, pode nos ajudar a sermos mais gratos, a servir ao Senhor. Então, meu desejo é esse, né? Que nós possamos ter uma quaresma com profundidade, com entendimento que Jesus é que é o Senhor da nossa vida. O jejum, a oração, a penitência, né? A caridade, tantas coisas que nós temos oportunas de maneira mais profunda a viver nesse tempo, né?